Do avivamento, bom dia para todos vocês, amém? Um dia abençoado, um dia sobrenatural para cada um de vocês, no nome de Jesus. Hoje a nossa oração foi poderosa, nós encerramos esse ciclo, amém? Sobre quebra de maldição, de cordão umbilical com o ocultismo. E amanhã nós vamos orar pelos jovens e pelos adolescentes, destronando todo jogo. Então você que tem um irmão, um filho, um adolescente, então você já traga o nome dele para a oração da madrugada, que vai ser poderoso, tá? Eu tive uma direção poderosa de Deus, certo? Então quero que você escuta aqui o que eu vou dizer para você. Quando nós terminarmos os 40 dias, escuta só, tá? Tanto é que Deus até mudou uma data que eu tinha, eu ia fazer nosso seminário, eu ia fazer um pouco, acho que eu ia fazer dia 17 ou dia 24, e aí Deus mudou a data, né, para mim, porque Ele vai fazer algo, tá? Então, presta atenção aqui que vai ser poderoso. Nós vamos terminar ao último dia desses 40 dias, dia 15. Depois do dia 15 vai ter um derramar do Senhor, um derramar de amor do Senhor, restauração, presta atenção, restauração do primeiro amor, certo? O Senhor vai trazer uma restauração do primeiro amor e o Senhor vai trazer o quê? Um avivamento sobre vocês que passaram pelos 40 dias de libertação. Então, vai ser orações na madrugada só recebendo. Então, você já começa a se preparar. Vai ser só recebendo. Lógico, nós vamos orar para Deus restaurar o primeiro amor. Talvez nós vamos ter que fazer algumas quebras, mas vai ser só as orações depois do dia 15. Aí nós vamos fazer o período, certo? Aí, 7 dias antes do nosso seminário, nós vamos fazer a campanha da área financeira. Aí vai ser poderosa também, tá? Então, você já se prepare. Então, dia 15, se eu não me engano, é o último dia, certo? E aí, no dia 16, tá? Vai ser o derramar do Senhor. O Senhor vai trazer derramamento. Então, vai ser vários dias de restauração do primeiro amor e avivamento. Então, vai ser poderoso demais. Você não tem noção do que o Senhor vai fazer. Vai ser algo assim sobrenatural. Para entrar na presença, naquele choro, naquele aquebrantamento. Então, imagina a presença de Deus envolvendo vocês nessas madrugadas. Certo? Então, vai ser assim algo sobrenatural, tá? Então, você já se prepara, tá? Que vai ser algo sobrenatural. Porque quando Deus nos esvazia de todo ocultismo, de tudo isso, Ele vai nos encher. Então o Senhor falou assim, agora eu quero encher esse povo que tá se esvaziando de tudo, passando pela libertação. Então vocês vão viver algo tremendo. Nós vamos fazer impartição de dons, impartição de tudo nessas próximas madrugadas, certo? Então vai ser, depois que acabar esses 40 dias, o encher do Senhor, um Pentecoste, certo? Acho que até vai ser esse tema, 7 noites de Pentecoste, restaurando o primeiro amor, alguma coisa assim. Deus vai me dar aqui, certo? Glória a Jesus. Sejam todos bem-vindos, amém? Eu já me encontro na Argentina agora, gente. Eu já saí do Chile, tô na Argentina. Vou falar uma coisa pra você. A Argentina é bem mais tranquila espiritualmente que o Chile. Eu achei o Chile muito pesado. Não sei porquê, mas eu achei o Chile muito pesado. Nós entramos na Argentina ontem, veio uma alegria sobre mim, certo? Começou uma alegria sobre mim assim, então eu sei que, não que eu estivesse triste, mas assim, sabe, um entusiasmo. Eu falei, meu Deus, como o ambiente espiritual do Chile é mais pesado, muito pesado, certo? Sejam todos bem-vindos, amém? Seja bem-vinda, Daniela, Naná, Ronan, sejam bem-vindos, Simone, Adri, Lucas, Doriana, Marta, sejam todos bem-vindos, amém? Em nome de Jesus, certo? Sejam todos bem-vindos. Isolina, Maria, Cristiane, Pamela,
Lívia, sejam todos bem-vindos, sejam abençoados. Flávia, seja bem-vinda. Jaqueline, deixa eu ver, Luciana, Sueli, Neide, sejam todos bem-vindos, amém? Então, gente, eu achei o ambiente espiritual aqui do Argentina bem mais sossegado. Bem mais sossegado. O Chile eu achei muito pesado. Muito pesado. Muito, muito, muito. Então, eu tava lá no chat perguntando se tem algum aluno meu dos Estados Unidos, porque eu estou vendo a possibilidade de fazer um encontro com os libertadores dos Estados Unidos, que eu sei que eu tenho muito aluno de lá, certo? E como eu preciso ir lá resolver o negócio da conferência do ano que vem, que eu vou fazer nos Estados Unidos, eu queria aproveitar o gancho para, né, nós precisamos ir nos Estados Unidos, resolver, fazer um alinhamento, olhar lugar e tudo. E eu queria talvez já fazer também, né? Então eu tô vendo a possibilidade aí de fazer um encontro com os meus alunos da escola de Libertador. Europa, Inglaterra, depende do tanto de aluno que eu tiver, gente. Mas Deus vai prover. Se eu não for esse ano na Europa, ano que vem, talvez a gente vá, se Deus permitir, amém? Ó, o encontro da escola de Libertadores já tá certo, é dia 30 de novembro e dia 1º de dezembro, tá? Podendo você chegar dia 29. Nós não lançamos ainda os ingressos, que nós estamos retificando ainda, né, amor? Nós estamos vendo ainda. Vai ser assim, vocês vão primeiro comprar o ingresso conosco e depois vão ver a hospedagem. Aí vocês escolhem, vocês querem hospedar na estância, vocês vão ter que comprar direto com a estância. Quer hospedar em Sumaré? Vão comprar onde vocês quiserem. Quer ir voltar para casa? Quer ir voltar para casa? Mora em São Paulo, mora ali perto, vai. Aí o ingresso é conosco primeiro. O ingresso envolve a estrutura do lugar, a alimentação, né, amor? Isso. A estrutura do lugar, a alimentação, o que mais? E os custos, né? E os custos que nós vamos ter, né? Som, essas coisas e o local lá, certo? Então, mais ou menos isso. Glória a Jesus, amém? Sejam todos bem-vindos, amém? Glória a Deus. Aleluia, sejam todos bem-vindos. Vamos orar para nós começarmos, amém? No nome de Jesus. Olha, tem gente da Itália. Seja bem-vinda, Lívia. Amém? Fala pra mim, gente, de onde vocês são? Que estado do Brasil vocês são? Eu tô na Argentina. Nós estamos em Bariloche, né, amor? Pertinho de Bariloche. Na verdade, a gente tá 15 minutos de Bariloche, mas praticamente aqui em Bariloche. Gente, a conferência no Brasil ano que vem ainda Deus não confirmou. Eu tava hoje meditando nisso, pensando nisso. Eu falei, Deus, e aí? Vai ter, não vai ter? Eu tranco já a data, porque a gente tem uma data profética, né? E aí Deus não falou nada ainda. Então, não tem uma palavra, eu não posso fazer um compromisso. Amém? Manaus, Amazonas, Santa Catarina, São Paulo, Vera Cruz, oeste do Paraná, deixa eu ver aqui, Paraíba, Paris, Pernambuco, uau, deixa eu ver, Santa Catarina, Espírito Santo, Chapecó, Santa Maria, Rio Grande do Sul, Corupá, Santa Catarina, uau, gente, Cruz das Almas, Bahia, Fortaleza, Ceará, Portugal, Espírito Santo, Pará, é lugar, hein? Rio de Janeiro, uau, Sergipe, João, tão longe, hein, João, é longe, hein, Sergipe, deixa eu ver aqui, gente, esfriou por aí, aqui, né, eu tava vendo as notícias, diz que o Brasil ia esfriar bastante esses dias, amém, Curitiba, Santa Catarina, Confins da terra do Matipó, Minas Gerais, Sergipe, Vitória da Conquista. Acho que a minha prima tá na Vitória da Conquista. Não sei, na Bahia, não sei. A Vanessa tá na Vitória da Conquista, será? Não sei. Espanha. Uau. Sejam todos bem-vindos, amém? Sejam todos bem-vindos. Cuiabá, gente, Cuiabá é quente, hein? Cuiabá é calor. Meu Deus.
Sejam todos bem-vindos. Tô perguntando se a senhora tá acampando. Gente, eu não tô acampando, porque aconteceu algo ontem, eu vou explicar pra vocês. Vou explicar pra vocês o que aconteceu. Nós fomos lá no lugar do acampamento, mas tava fechado. Aí fomos em um fechado. Fomos no outro fechado. E um frio de 1 grau, 0 grau. Aí teve que vir pra cabana aqui, quentinho, né? Nossa, gente, eu ia sofrer nesse acampamento, hein? Que é uma casa normal, né? Acabando de proposta. É, a casa normal. A cabana, gente, é uma casa normal, amém? Mas, gente, não deu certo o acampamento, não. Eu tô numa cabana. Mas eu falei pra ele, tiver outra opção, nós vamos acampar. Amém? Ele falou que eu tô orando contra. Eu falei, não tô orando contra. Tô orando contra, não. Nani, eu acho que Deus me honrou ontem, hein? Meu Deus. Porque tava um frio, gente, vocês não estão entendendo. A hora que... Eu já sei de onde veio minha alegria. A hora que não deu certo o acampamento... Gente, eu fiquei numa felicidade, mas eu não sei, mas eu acho que eu tinha saído do Chile, né, amor? Eu acho que é porque eu tinha saído do Chile. Mas, gente, aqui, olha, quentinho. Gente, deixa eu ver quantos graus tá lá fora, eu vou contar pra vocês. Nós já vamos começar. Deixa eu ver quantos graus tá aqui, só pra vocês terem noção. Ó, aqui tá 1 grau. Aqui, né? A gente tá com aquecedor, eu só tô com essa blusinha aqui agora. Gente, a gente tava na cabana e o aquecedor acabou o gás. Vocês viram, eu fiz a live ontem. Tá até de pijama e com um aquecedor que meia boca não tava funcionando direito. Mas não é fácil, não. Não é fácil, não. Eu não tô orando contra, não. Eu não tô orando contra, não. Eu falei pra ele que se achar um outro lugar, nós vamos acampar. Certo? Aí a gente vai. Amém? Nós vamos ler hoje número 5, certo? Números, né? O livro de Números, capítulo 5, certo? Amém? Ó, o povo falando que é livramento, Júnior. O povo não, vocês perguntaram pra mim se ele é escoteiro. Gente, ele não é escoteiro. Ele é doido por acampamento. Ele tem tudo de acampamento. Ele tem coisa pra fazer fogo, tudo que você imaginar. Quando assim, eu penso ele, não, eu fervi água nisso aqui, que é um negocinho, não sei o quê. Eu falo, gente, esse homem tem tudo. Ele pensa assim em tudo. Não sei porquê, né? Que tem gente assim, né? Que fala assim, ter uma casa, eu falo assim, né? Um lugar confortável, quer ir pro mato, quer sofrer, passar perrengue, tomar banho de água gelada. É uma vontade primitiva, né? Eu não entendo isso, não. É uma vontade primitiva. Ele não pode pescar, que ele fez um propósito de 3 anos. Ele fez um propósito junto comigo, tadinho. Ele não pode pescar. Né, amor? 3 anos. Falta 2 anos ainda, praticamente. Então, vamos orar para nós começarmos? Amém? Feche os olhos de vocês. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome santo de Jesus, Pai, nós reivindicamos aqui, Senhor Deus, a Tua glória, Senhor Deus, condensada, transbordante, Pai, sobre esse ambiente, que o Espírito Santo possa tomar esse lugar, que o Senhor possa me usar, Pai, de forma sucinta, poderosa, estratégica. Pai, derrama a Tua glória sobre cada um de nós aqui. E nós entregamos, Senhor Deus, autonomia, Senhor Deus, autoridade, Pai, dessa live ao Espírito Santo através do nome de Jesus. Que não seja eu, mas que seja o Espírito Santo de Deus através da minha vida dentro aqui dessa live. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tem uma palavra poderosa para o seu coração hoje. Se eu fosse você, eu aguentava aí até o final. Ó, abra comigo em Números, capítulo de número 5, certo? Hoje é Números, capítulo de número 5, ok? Pureza no acampamento de Israel. Esse capítulo mesmo, né, gente? Deixa eu ver se a minha contagem tá certa. Tá. Certo? O Senhor disse a Moisés: ordene aos israelitas que removam do acampamento todo aquele que sofrer de lepra, ou fluidos corporais, ou que tiver se tornando cerimonialmente impuro ao tocar num cadáver.
Isso se aplica tanto aos homens como às mulheres, para que não contaminem o seu próprio acampamento, onde eu habito no meio deles. Os israelitas fizeram conforme o Senhor havia ordenado a Moisés e removeram essas pessoas do acampamento. Então o Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Se alguém do povo, homem ou mulher, ofender ao Senhor, prejudicando outra pessoa, será culpado, confessando o seu pecado, e pagará a indenização completa pelo dano causado, com um acréscimo de 1/5 do valor, e entregará a total à pessoa prejudicada. Mas se a pessoa prejudicada não tiver parentes próximos para receber a indenização, o valor pertencerá ao Senhor e será entregue ao sacerdote. A culpa também levará um carneiro como sacrifício. O culpado, levará também um carneiro como sacrifício para fazer expiação por ele. Todas as ofertas sagradas que os israelitas levarem ao sacerdote serão dele. O sacerdote ficará com todas as dádivas sagradas que receber. Proteção para a fidelidade conjugal. O Senhor também disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Se a esposa de alguém se desviar, for infiel ao marido e tiver relações sexuais com outro homem, sem que o marido ou qualquer outra pessoa fique sabendo, ainda que não haja testemunhas, a esposa não tenha sido pega em flagrante, ela quase que não saiu, flagrante, ela ficará contaminada. E se o marido tiver ciúmes e suspeitar da esposa e precisar saber se ela se contaminou ou não, levará a esposa ao sacerdote. Gente, só cortar aqui. O espírito do ciúme, o ciúme ele é normal no relacionamento entre um homem e uma mulher, certo? Mas o ciúme, ele pode ser influenciado por um demônio. E aí, quando ele entra, através da influência do demônio, existe o ciúme controle, o ciúme, por exemplo, olha, eu amo meu esposo, eu tenho ciúme dele, porque eu amo ele, certo? Mas não de desconfiar dele, de ficar imaginando coisas. Então, o demônio do ciúme, ele vem para trazer perturbação, para trazer descontrole na vida de uma pessoa, certo? E quando vocês começarem a se sentir dessa forma, você tem que abrir isso com o seu cônjuge ou no relacionamento que você tá e orar para Deus tirar isso, porque isso aí vai crescendo porque você não fala. Então, você precisa abrir isso daí e orar contra isso, certo? Orar contra isso e mandar o espírito do ciúme embora, certo? Fala, todo o demônio do ciúme vai embora. Agora, existe o ciúme que é aquele normal, que é aquele do cuidado, não aquele de ofender, de desconfiar, não. O ciúme de zelo, de cuidado. Como uma mãe tem ciúme de um filho, existe o ciúme que é um sentimento de proteção, mas o ciúme exacerbado é um demônio e ele tem que sair porque senão ele pode trazer prejuízo, até divórcio dentro da casa de uma pessoa, tá? Apresentará em favor de uma oferta de 2 litros de farinha de cevada e não misturará com azeite nem incenso, pois é uma oferta pelo ciúme. Isso é uma oferta de testemunho da suspeita, para provar se a mulher é culpada ou não. Vai vendo isso aqui. O sacerdote a apresentará para ser julgada diante o Senhor. Numa vasilha de barro colocará um pouco de água sagrada e misturará com o pó do chão do tabernáculo. Uma vez que o sacerdote tiver apresentado a mulher diante do Senhor, soltará o cabelo dela e colocará em suas mãos a oferta pelo ciúme, como testemunho da suspeita. O sacerdote se colocará diante dela, segurando a vasilha de água amarga que traz maldição sobre os culpados. Em seguida, o sacerdote fará a mulher jurar e lhe dirá: se nenhum outro homem
teve relações sexuais com você, e se você não se desviou nem se contaminou enquanto estava debaixo da autoridade do seu marido, que você permaneça imune aos efeitos dessa água amarga que traz maldição. Mas se você se desviou sendo infiel ao seu marido e contaminou a si mesmo tendo relações sexuais com outro homem, nesse momento o sacerdote fará a mulher jurar que o povo saiba que a maldição do Senhor está sobre você. Quando ele a tornar estéril e fizer o seu útero encolher e o seu abdômen inchar, que esta água que traz a maldição entre no seu corpo e faça seu abdômen inchar e o seu útero encolher. Olha, gente, é forte isso aqui. E a mulher responderá amém, que seja assim. E o sacerdote, gente, o amém é a mesma coisa de sim, tá? Então você toma muito cuidado para as coisas que você fala amém. Que assim seja, o sacerdote escreverá essas maldições num pedaço de couro, as raspará de modo que caiam na água amarga e fará a mulher beber a água amarga que traz maldição. Se a mulher for culpada quando a água entrar no seu corpo, lhe causará amargo sofrimento. Em seguida, o sacerdote tirará a oferta pelo ciúme da mão da mulher e moverá para o alto diante do Senhor. Depois levará a oferta até o altar e tomará um punhado de farinha como oferta simbólica, queimando-a no altar e exigirá que a mulher beba a água. Se a mulher tiver contaminado, se a mulher tiver se contaminado, sendo infiel ao seu marido, a água que traz maldição lhe causará amargo sofrimento. Seu abdômen inchará e seu útero encolherá, e ela se tornará maldição entre o seu povo. Mas se ela não tiver contaminado e estiver pura, não sofrerá castigo e poderá ter filhos. Essa é a lei ritual para lidar com a suspeita do marido. Se uma esposa se desviar e se contaminar enquanto estiver debaixo da autoridade do marido, o marido tiver ciúme ou suspeitar que a esposa é infiel, ele apresentará diante do Senhor e o sacerdote aplicará em sua totalidade essa lei ritual. O marido será isento de toda culpa nesse caso, mas a esposa será punida por seu pecado. Amém? Gente, é forte, né? Então, a mulher não podia mentir de forma nenhuma, né? Diante ali o sacerdote, diante o altar, porque senão vinha uma maldição muito grande sobre ela. Hoje, gente, eu quero trazer a palavra que eu ia trazer ontem, mas aí Deus trouxe uma outra palavra, tá? Poderosa para mim. Ontem eu acabei ministrando e hoje eu vou trazer uma outra palavra para você, certo? Hoje eu vou trazer uma palavra que nós somos conhecidos pelo nosso fruto. Então, né? Ou seja, o evangelho de Cristo, ele tem que frutificar, porque se ele não frutificar, ele é um evangelho de tolo, é um evangelho mentiroso que você está vivendo. E é só o fruto, presta atenção, é só o fruto que vai fazer com que as pessoas te credibilizem, vão acreditar em você, é só fruto. Por mais que você seja perseguido, se você tiver fruto, os frutos vão falar por você e sobre o que você está fazendo, certo? Ok? Então, eu tenho certeza que Deus aqui vai pegar você hoje, certo? Porque é uma palavra que ela é ministrada no meu coração sempre, certo? Porque diante de uma perseguição, muitas vezes, a gente tem perseguições que são terríveis, né? E Deus fala, olha para os teus frutos, você tem fruto, não fica olhando para a perseguição. Então, nós vamos falar exatamente sobre isso e eu vou falar das fases que o fruto vai acontecer. Eu quero que você abra comigo agora em Lucas, capítulo de número 6, versículo 43. Abre agora para mim, amém? Amor, pode chamar a mão para mim, fazendo favor? Lucas, capítulo de número 6, versículo de número 43, amém? Abre agora para mim aí. Lucas, capítulo 6, versículo de número 43, perdão.
Aí o subtítulo aqui, a árvore e seus frutos. Amém? É Lucas 6:43, tá, gente? Perdão, eu falei errado. Lucas 6:43. Amém? Que diz assim: uma árvore boa não produz frutos ruins. Ou seja, não adianta você falar, eu sou fulano, eu sou bonzinho. Querido, se o seu fruto é ruim, é porque você não é bom. Uma árvore boa não produz fruto ruim. Olha o que a Bíblia está dizendo. Só que tem muitas pessoas que se intitulam ser uma árvore boa. Não porque eu sou uma pessoa muito misericordiosa. Não porque eu sou muito generoso. Não porque eu tenho muita compaixão. Não porque eu ajudo muita gente. Mas se o fruto, o resultado da sua vida for ruim, você é árvore podre. Tá? Uma árvore boa não produz frutos ruins. Uma árvore ruim não produz frutos bons. O fulano ali, ele é assim, mas olha, ele faz umas coisinhas boas, ele ajuda as pessoas, ele só tem esse problema na vida dele, ele só fuma, ele tal. Mas ele é até gente boa com as pessoas, querido, você também não resolve. Não adianta falar, olha, a pessoa tem até alguns resultados bons, mas a vida da pessoa é terrível. Também não dá certo, tá? Então vai pegando aí, certo? Tem gente que fala assim, olha, o fulano, só falta Jesus pra ele, falta tudo. Falta tudo. Olha o fulano ali, olha, é uma pessoa muito boa. Ele faz muito bem, mas pena que ele vive daquele jeito. Então, querido, a árvore ruim dá fruto ruim, certo? Põe isso na sua cabeça. A árvore boa dá fruto bom, ok? Uma árvore é identificada por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de arbustos espinhosos. Então, queridos, não adianta a gente querer colher figo de um lugar, de uma planta de erva daninha. Não vai achar figo aí, certo? Então, tem muita gente aqui, esperando figo de espinheiro. E Deus está mandando eu dizer para você que não vai dar figo, não vai dar morango, não vai dar fruto bom. Vai dar espinho. Queridos, o Senhor está trazendo aqui para mim, muitas pessoas estão esperando figo do lugar errado. Muitas pessoas estão esperando fruto do lugar errado. E não é ali que vai vir o fruto, certo? Vou continuar aqui. Ninguém colhe figos de espinheiros e nem uva de arbustos espinhosos. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom. E a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau. Pois a boca fala do que o coração está cheio. E eu quero trazer aqui algo para você que o Senhor está falando para mim. Uma pessoa, ela pode fingir ser algo por um determinado tempo, mas ela não consegue ser aquilo o tempo todo. Ela pode tentar ser excelente, ser maravilhosa, ser maravilhoso por um tempo, só que ela não vai conseguir ser o tempo todo daquele jeito. Uma hora essa pessoa não consegue usar máscara encaixada certinho, uma hora essa pessoa desliza, certo? Não sei nem por que eu estou dizendo isso para você, mas eu estou dizendo aqui algo para você. Desconfie de pessoas que querem agradar demais e mostrar demais. Desconfie, certo? Desconfie. Porque, queridos, todo mundo brilha na sua excelência, todo mundo brilha na sua essência. Ninguém precisa de bajulação, ninguém precisa de... Ou seja, demonstrações monstruosas, certo? Tá? Então, vamos lá. Agora eu quero dizer algo para você. Quando nós entramos no Evangelho de Cristo, nós estamos com a vida torta, nós estamos talvez fumando, bebendo, fornicando. E talvez diversas outras vezes na nossa vida, nós falamos que ia servir Jesus, ia trilhar um caminho melhor, e acabou que a gente não cumpriu aquilo e deslizou e caiu de novo, e daqui a pouco você falou, não, agora eu vou servir Jesus. Então, o que acontece? Por às vezes, pelas idas e vindas, pelas tentativas de levantar e na tentativa de levantar, cair pior do que caiu da última vez, as pessoas à nossa volta acabam não acreditando em nós. A nossa família, o nosso cônjuge, às vezes o nosso irmão, às vezes pessoas dentro da nossa própria igreja, da nossa própria comunidade, aonde nós congregamos, certo?
E aí eu quero dizer algo para você. O evangelho de Cristo, se ele não gerar fruto sobre você, o evangelho que você vive não vai ser validado por ninguém. Mas para isso você tem que esperar o fruto nascer, ainda que a figueira esteja seca, certo? Então eu quero que você hoje entenda algo. Você é uma figueira seca quando você veio para a presença de Deus. A figueira seca é aquela que ela tá viva, mas ela não tem folha, ela não tem broto, ela não tem nada ainda. Porque ela começou agora a entrar debaixo do cuidado do Senhor. Ela começou agora a ser cultivada e receber o quê? Da água que vem do Senhor. Então o Senhor vai começar a nutrir essa figueira, e essa figueira agora ela vai começar a ter força para te tirar o quê? Os frutos para fora, certo? Ok? E eu preciso dizer algo aqui para você. Muitas vezes na nossa casa nós não somos validados pelo evangelho que nós vivemos, porque hoje nós falamos que estamos na igreja, mas amanhã nós estamos fornicando, amanhã nós estamos bebendo, amanhã nós estamos falando mal de alguém. E aí a pessoa de dentro da nossa casa não consegue ver Jesus em nós e não consegue ver o fruto dentro de nós. E não consegue ver o fruto através de nós. E eu falo aqui com todo o amor do mundo, a minha família, quando eu falei, olha, eu vou buscar Jesus, porque já era talvez a 20ª vez que eu falava, olha, agora eu tô na igreja, eu tô certinha, mas daqui a pouco eu tava na gandaia, tava na festa e fazendo tudo de novo. Só que de repente, um dia eu tive um encontro de verdade com Jesus, e eu vim para a presença de Jesus, e eu falei, olha, agora eu tô com Jesus. E daqui a pouco, olha, eu tô com Jesus. E parecia que eu tava louca, porque eu comecei a ficar apaixonada pela presença de Deus. E aí, a minha família começou a observar que essa Larissa, essa nova versão de Larissa agora, estava demorando cair. Só que passou alguns meses, eu permaneci na presença. Passou mais alguns meses, o Senhor foi transformando o quê? O meu jeito de falar, as minhas predileções pelas coisas. E Deus começou a me moldar. E de repente começou a vir os frutos. Mas enquanto os frutos não vieram, eu fui o quê? Chacota de muita gente, dos meus colegas. Não, ela não, isso aí é conversa fiada, é porque ela tá querendo alguma coisa. Não, daqui a pouco tá lá no mundão de novo. Porque várias vezes a gente é assim. A gente fala, agora eu vou buscar Jesus, agora eu vou fazer as coisas certas, mas daqui a pouco você tá ali e você não dá o bom testemunho, e você é o quê? Se diz ser uma árvore que dá figo, mas dá espinho. Porque a árvore que se diz figueira, mas dá espinho, é aquela que fala que serve Jesus, mas está ali fornicando, está ali fazendo as coisas e está dando mau testemunho. Então você só parece figueira, mas é espinhoso, é espinhosa. Então eu aprendi que no Evangelho de Cristo, antes de abrir a Bíblia, a minha vida tem que ser uma pregação. Eu preciso ser um modelo, eu preciso ser um modelo de Cristo. E eu preciso evangelizar através do meu jeito de falar, o meu jeito de responder, o meu jeito de agir. E as pessoas que me conhecem têm que falar assim, olha, essa Larissa aí, ela não é mais a mesma. A minha mãe um dia chegou para mim, filha, você não é mais a mesma. Eu não reconheço mais aquela Larissa em você. Aquela Larissa se foi. E você aqui agora é outra. Eu falei, exatamente, mãe, o Senhor me refez. E quando o Senhor nos refaz, Ele vai trazer o fruto. O primeiro fruto que o cristão vai gerar é na vida dele. Antes de evangelizar alguém, presta atenção no que eu estou falando. Não adianta você querer evangelizar o mundo, ganhar o mundo e continuar fornicando, bebendo, fumando. Querido, se você não for referência, você não consolida ninguém na presença de Deus. Você pode ser usado aqui e ali, mas quem vai consolidar essa pessoa é uma pessoa que está na presença de Deus. Então, o primeiro fruto é o nosso estilo de vida, que tem que mudar da água para o vinho. Olha, eu quero que você entenda, Deus é radical. Deus não é meio termo, Deus não é água morna. Deus ou é frio ou é quente. Com Deus, queridos, não tem água morna. Então, o primeiro fruto... Presta atenção, o primeiro fruto a ser gerado na sua vida não é a evangelizar alguém, não é ganhar alguém para Jesus, esquece, não é isso. O primeiro fruto que você vai gerar, certo? É o seu novo estilo de vida. E as pessoas à sua volta vão olhar para você e vão falar assim, nossa,
a Larissa não faz mais isso. Meu Deus, a Larissa não se comporta mais assim. Meu Deus, isso e aquilo. Isso é uma nova pessoa. Nossa, você realmente mudou. E aí o Senhor, ele vai começar a testificar no coração das pessoas ao seu redor que você mudou. A partir desse momento, o Senhor, ele já começa a trabalhar no coração de quem está à sua volta. Talvez estava... No começo, queridos, as pessoas vão falar assim, você tá fanático, você tá louco, não precisa de tudo isso. E às vezes tem parente que vai falar assim, olha, eu até preferi ser daquele jeito, indo nas festas, fazendo isso aqui, você tá chato agora. Mas você ignora, só continua. Só que daqui a pouco, a pessoa que está perto de você vai ver que isso não é conversa. Mas que sim, você está vivendo Jesus agora de verdade, certo? E por agora estar vivendo Jesus, essa pessoa agora vai começar a entender que realmente você se posicionou e isso vai gerar nela confronto. Porque nós que estamos na presença de Deus somos aroma agradável para quem está na presença, mas somos um aroma desagradável para quem não está no mesmo caminho, certo? Então, o primeiro fruto é o que? A nossa conduta de vida, certo? Então, por exemplo, hoje a minha família reconhece o poder de Deus sobre a minha vida, o que está acontecendo, porque antes eu tive que mostrar para eles que a velha Larissa tinha morrido. E que não, eu ia fazer de tudo para que até o último fio de cabelo dela fosse consumido pelo fogo do Senhor. Então, queridos, deixa eu falar algo aqui para você. Não adianta você querer ganhar o mundo sem antes não permitir Deus trabalhar dentro de você e não começar a gerar fruto de vida. A maior pregação é o seu testemunho. Mas não é você contar uma história e que Deus... Não, é o testemunho do agora. De pessoas que via você fazendo isso, mas vê você agora não fazendo. Via você em tal lugar, mas vê você agora não indo. Então, o primeiro testemunho e fruto é aquilo que Deus faz na sua vida e na sua casa. E faz o quê? Na sua conduta, nas coisas, certo? Então, queridos, peguem aqui. Conduta de vida é o primeiro fruto. Falava palavrão, não fala mais. Xingava, não xinga mais. Era irada, agora não ira mais. Era uma pessoa que brigava muito, agora não briga mais. Então eu preciso que você entenda. O evangelho de Cristo, se ele não transformou você ainda, você não transforma o mundo. A ordem é, primeiro somos transformados para depois transformar. Não queira transformar alguém sem ser transformado. Então, o problema do cristão hoje é acelerar o processo e aí ele acaba caindo. Por quê? Você vai tentar evangelizar o mundo, mas ainda com um monte de veredas da sua vida torta, desajustada. E o diabo sabe que você tem áreas vulneráveis, aí você tá tirando ele, tá lá evangelizando e de fato Deus pode te usar mesmo em pecado. Só que aí o contra-ataque contra você é pesado e o diabo sabe a sua vulnerabilidade que você não largou ainda totalmente e ele vai investir para te tirar da presença. Então é por isso que muita gente não consegue permanecer na presença, porque pula processo. E existe um processo que você não pode pular, é a sua libertação. É o processo em que Deus vai trabalhar dentro de você. Para ele trabalhar dentro, para você ter um resultado na sua vida, para você ter caráter, queridos. Vou falar aqui para você, pode achar ruim o que quiser. Cristão não pode andar endividado, não pode comprar e não pagar. O cristão, não estou falando de crente evangélico, não, eu estou falando do cristão. O cristão, ele tem que tratar bem o seu esposo, a mulher cristã tratar bem seu esposo, o homem cristão tratar bem sua esposa, cuidar bem, zelar da sua casa, ser limpinho, organizado. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Cuidado, porque o evangelho ele tem sido deturpado por causa do mau testemunho, certo? Então, eu acredito que o cristão, ele além de ser curado e lavado no sangue do Cordeiro, ele tem que ter honra e ele tem que ser uma pessoa que carrega respeito em todo lugar que ele chega. Eu já contei isso aqui pra você, meu pai é um grande empresário. Meu pai não vende pra crente. Meu pai é cristão. Falou que é pastor, piorou, porque meu pai já recebeu calote. Recebeu calote de muitos, milhares, de alguns mil reais aí. E meu pai fala, esse povo é sem vergonha. Falou que é pastor, meu pai não abre o crediário nunca.
Ele fala, tá amarrado em nome de Jesus. É feio isso, mas por que ele adotou essa conduta? Porque ele viu um padrão repetindo na empresa dele com tantos anos de empresa. Então eu quero dizer aqui para você, nós precisamos começar a ser pessoas honestas. E nós precisamos pregar o evangelho naquilo que nós fazemos, numa comida que fazemos, na forma que nós limpamos uma casa. Queridos, nós precisamos começar a ser honestos com nós mesmos, certo? Exatamente aqui, ó, Joana. Tem muito cristão com piadas imorais, queridos. O cristão, a partir do momento que ele é lavado no sangue do Cordeiro, ele não fica contando piada imoral, ele não fica fazendo brincadeira com duplo sentido. Ele não compra e não paga. Ele não fala, olha, eu chego 3 horas e chega 4. Queridos, eu me perdoa por falar isso, mas para mim o cristão, ele tem que ser a pessoa de exemplo na sociedade, não só de transformação na sua vida. Porque o cristão, ele tem que temer o Senhor. Então, eu vou falar uma coisa pra você. Eu não falei pra vocês que eu ia vir pra cá 4h21 da manhã. Eu falei, foi pra Deus. Eu falei, Deus, eu tô prometendo pro Senhor. A minha palavra com Deus, ela vale demais, gente. Vocês não têm noção. Se eu falar pra Deus, falar assim, Deus, não interessa se é cansada, se é doente, eu vou orar a tal hora. Eu falei, querido, a minha palavra, ela tem que ser sustentada por aquilo que eu falei. E eu não prometi pra vocês, eu prometi pra Deus. E se eu prometi para Deus, eu vou fazer cumprir aquilo ali, porque eu não prometi para homens. E se eu tivesse prometido para homens, eu ia fazer cumprir por causa do temor que eu tenho com Deus. Agora tem cristão aí que fala, eu vou chegar 3 horas, chega 4. Tem cristão que nem chega na hora do culto, chega meia hora, 40 minutos depois. Isso é uma falta de temor com Deus, uma falta de respeito para com Deus, certo? Porque se Deus marcou um encontro com você ali naquele lugar, como que você chega 40, 30 minutos atrasado? Então, gente, comprar e não pagar é outra coisa feia. Então, não adianta falar assim, olha, eu dou figo. Eu sou uma figueira que dou figos lindos. Só que a pessoa olha pra você e só vê espinho. Só vê você fofocando, falando mal do irmão, você glutão, você egoísta, ambicioso, querendo passar a perna no outro. Você tá entendendo? Então, queridos, vamos aqui, ó, juntinho aqui, ó. Primeiro fruto é o fruto que Deus vai fazer dentro, libertação. Deus tem que tirar você do pecado e agora todo mundo à sua volta fala assim, eita, Mariazinha mudou mesmo, ó, o José, ó, ia ali pro boteco, não vai mais, agora você passa lá, ele tá lendo a Bíblia, olha, o fulano mudou mesmo. O segundo tipo de fruto é aquilo que você representa numa sociedade. Antes você comprava e não pagava, agora você compra e paga. Antes você falava que chegava a 3, mas chegava a 4. Agora você fala que chega a 3, você chega 10 minutos antes das 3. Então o segundo fruto tem que ser pela sociedade, à sua volta. E quando eu falar sociedade, é na família, é na parentela. Agora, tem fruto, tá? O segundo fruto aqui, ele tem que ser gerado na sociedade. Porque se você não gerar um fruto na sociedade, ninguém te valida. Do que adianta você ser um pastor ungido, cheio do Espírito Santo, ou você ser um homem, uma mulher de Deus que agora tá pregando o evangelho, abriu lá o TikTok e tá pregando no TikTok, mas compra na praça, não paga, fala mal de todo mundo, biscateia, perdão pela palavra, mas essa é a palavra, certo? Ok? Então, queridos, não adianta nós falarmos que servimos um Deus tão poderoso, que é justo, que é certo, que é íntegro, e a gente andar com a vida igual puleiro de galinha, todo sujo, certo? Então, o primeiro fruto tem que acontecer dentro de nós, sair do pecado. Não adianta você falar assim pra mim, agora eu tô vivendo em Jesus, tô com Jesus e tá com a vida, tá fornicando, tá no vício, mentira. Você pode falar que aceitou Jesus, mas Jesus não está vivendo dentro de você. Porque se Jesus estivesse vivendo dentro de você, você estava lutando com unhas, com dentes, com garras para sair de tudo isso daí. E o Espírito Santo, ele rumina, ele incomoda até você largar a mão. E ele vai fazendo isso até ele te trazer a moldura perfeita. Até ele trazer a moldura perfeita. Então, primeiro fruto tem que ser aquilo em você. Não adianta você falar, agora eu tô mudada, eu tô transformada e tá lá. Não pode ver a oportunidade para falar mal da igreja, dos irmãos. Então, queridos,
Primeiro fruto, dentro. Aquilo que Deus vai mudar em você. O lugar que você frequentava, os pecados, mudou você, seu linguajar, sua vestimenta. Você andava com os decotão, com as calças apertadas, aparecendo aí o Gustavo Lima. Não, agora você anda o quê? Vestindo de forma prudente, falando de forma prudente, um linguajar adequado. Ah, mas não tem nada a ver a gente falar uma gíria. Querido, quem fala gíria é maloqueiro. Quem fala... Existe um demônio que ele atua na gíria, ele é o Zé Pilintra. Ele é o demônio da... Presta atenção. O Zé Pilintra, tranca-rua, demônio que traz gira, demônio que traz a mulambice, demônio que traz o... como que fala? A malandragem. Querido, gira. A pessoa que fica falando gira, mano, meu... Queridos, é uma pessoa, certo? Que ela é rebelde. E a rebeldia é igual feitiçaria para o Senhor. Certo? Pessoa que fala gira, ela é rebelde. E rebeldia é igual feitiçaria para o Senhor Jesus. Tá? Então, eu falava porque eu era lá. Então você fala, olha, Senhor, me molda, tira isso de mim. E é feio, tá, gente? Ninguém dá credibilidade para uma pessoa que fica falando gíria. Meu, mano, né? As mina. Então você para com isso, que isso é horrível, é horroroso. Certo? Um servo do Senhor, ele fala corretamente, certo? E quem traz esse linguajar é os demônios da malandragem, que é tranca-rua, algumas pombagiras, o Zé Pilintra, tá atrelado sempre ao demônio do vício, a gira. Ou é vício de jogo, ou é vício de baralho, ou é vício de, enfim, de bebida, de cigarro, é isso daí. Querido, de longe você vê o andar dele, você já reconhece ali, o Zé Pilintra, tá? Você reconhece de longe, tá? Perfeito. Então aqui, primeira transformação dentro, segunda transformação na sociedade. A sociedade falava, olha, fulana ali vivia nas festas, agora fulana trabalha, fulana isso, fulana só vejo na igreja. Então a sociedade, você tem que representar para a sociedade agora uma carta aberta, o evangelho aberto. A pessoa tem que falar assim, nossa, realmente fulano mudou. Ela não tá só falando que mudou, ela mudou. Eu não vejo mais aquela pessoa assim, não vejo mais aquela pessoa assada. E aí a sociedade vai começar a validar você. Por que tem muita gente que não é validado? Porque fala que vive uma coisa, mas continua ainda com a vida toda desorganizada. Queridos, se você representa Jesus, ajeita suas contas. Nós vamos ter agora um seminário dia 31 de agosto. Eu vou falar sobre dívidas, sobre tudo isso, certo? Como se organizar financeiramente, vai ser poderoso. Vou falar sobre gestão do tempo. Se você não é meu aluno da escola, faça a sua inscrição, que eu vou vender só esse seminário particular, tá? Então vamos lá, presta atenção aqui. Então o segundo fruto é na sociedade. Agora, o terceiro fruto é o ID. O terceiro fruto está no ID. Só que o terceiro fruto, ele só é validado e consolidado se você tiver o primeiro, que é o seu, a sua transformação. E o segundo, que é o quê? O seu comportamento externo, que é aquilo que você faz para com a sociedade, para com a família. Existe a transformação dentro e a transformação externa, que é essa que acontece na sociedade, na família, lá no seu trabalho. Todo mundo fala, nossa, fulano mudou mesmo, nossa, o fulano, tá? Então, essa segundo tipo de transformação, o fruto, é o que acontece ao seu entorno. Pode ser a sua família, vai ver o seu trabalho, as pessoas que te conhecem, certo? Então, você vai ficar aí atento, certo? Que é exatamente sobre isso. Pega a visão. Terceiro fruto é o ID. Então, de repente, você trouxe fruto na sua transformação, você bebia, você fazia isso, você não faz mais. As pessoas já estão falando que na rua ou na sociedade ou na sua família que você agora tá careta, que você não bebe mais. Às vezes na família, olha, fulano bebia tanto que a gente era tão legal, agora tá lá só buscando Jesus, não bebe nisso. Só que no dia que eles passar perrengue, eles vêm atrás de você, porque você é a pessoa que está buscando a presença de Deus, certo? Então, o terceiro fruto é o ID. E para mim evangelizar alguém, eu tenho que ser uma figueira que dá figo. Porque se eu falo que eu sou uma figueira que dou espinho, essa obra, ela vai ser passada no fogo e ela não vai resistir.
Não, você não entendeu. Se eu falo que eu sou uma figueira, mas eu dou espinho, eu tento evangelizar alguém, essa obra ela não fica, ela não dura. Agora, se eu tenho transformação na minha vida e eu vou ali evangelizar alguém, ganhar alguém para Jesus, aquilo que está sobre a minha vida é tão genuíno e verdadeiro que o Senhor ele vai me dar toda a estratégia para mim consolidar e ganhar alguém. E a minha obra ali, ela pode ser passada no fogo, mas ela vai ficar consolidada, certo? Então, queridos, tem muitas pessoas que querem fazer a obra sem ter fruto. E daqui a pouco, parece que, nossa, eu evangelizo as pessoas vêm, mas depois as pessoas saem. Por que que as pessoas, eu ganho as pessoas para Jesus, as pessoas ficam por causa do avivamento que está sobre a minha vida. Eu sou o modelo principal, o estilo principal no meu ministério, porque eu sou a líder. Então, o líder, ele tem que falar assim, olha, eu venho por esse caminho porque eu também estou no caminho. Olha, gente, eu jejuo. Então, eu jejuo, eu mostro o caminho do jejum. Então, você vem porque você vê eu fazendo. Agora, se eu só falo para você e você não me vê fazendo jejum, você fala assim, será que precisa mesmo? Ela só fala de jejum, mas ela não jejua. Então, é exatamente sobre isso, tá? O que eu quero trazer aqui para vocês. Não adianta você falar que é uma árvore, que você é isso, que você é aquilo, se você não tiver resultado. E contra resultado não existe argumento nenhum. Você pode... Tem muitos pastores que às vezes por ciúme, é inveja, dor de cotovelo, e eu sei disso. Uma menina nova, doida, fala um monte de coisa e tem essa relevância toda, de madrugada, um monte de gente na oração, é live. Gente, eu falo pra vocês, se eu quisesse 3, 4 mil pessoas na live, eu fazia live 8 horas da noite. Mas eu faço esse horário exatamente para falar os absurdos que ninguém fala, certo? Então, vira e mexe, tem pastores que vêm e jogam pedra, isso e aquilo. E, na verdade, é ciúme por causa do resultado. E pode falar o que quiser, eu tenho resultado. E o que é o resultado? Pessoas sendo transformadas todos os dias através do evangelho que eu estou pregando e ministrando. Então, quando você chega num patamar que tem pessoas que já estão sendo transformadas por você e você sabe o estilo de vida que você carrega em Cristo, você já não deve se importar mais com o fulano, com o beltrano, porque o seu fruto tem que falar que estilo de árvore você é. Então, quando nós temos frutos, é um pouco mais fácil resistir à perseguição, porque o fruto, ele te defende. Quantas vezes que hater me hateia aí, o povo vai lá e fala, não, ela não é assim. Eu falo, gente, vocês não saem da benção. O povo falta até xingar o fulano lá e eles ficam bravos porque eu sou fruto dela. Eu fui liberto com ela, eu não aceito falar isso dela, eu não aceito isso, aquilo outro. Então, queridos, é exatamente isso. Contra frutos não existe argumento. Então, muitas vezes, né, eu sei aqui de histórias, pastor, você tá falando mal dela, mas... olha o fruto que ela tem, olha o tanto de gente que ela ganha para Jesus, olha o que ela faz na madrugada, olha, o Senhor está fazendo pelo menos a mesma coisa? Não sei o que. Então, quando o Senhor não estiver fazendo a mesma coisa, não dá para a gente falar. Então, queridos, contra fruto não existe argumento. Se tem pessoas sendo transformadas, vindo para Jesus, sendo avivadas, despertando para buscar Jesus, viver o avivamento... Então, não adianta falar, porque muita gente vai querer falar que você é uma figueira que dá espinho. Só que se tiver o fruto, os figos maduros, falando, olha, eu sou um figo porque eu vim de uma figueira, ou seja, alguém me evangelizou, alguém me trouxe uma palavra. Então, deixa eu falar algo aqui para você agora. Você vai passar por um tempo que você vai precisar consolidar a sua vida no reino de Deus, para que você nunca mais saia da presença. Consolidou sua vida, agora você tem que arrumar a sua casa, arrumar na sociedade, pagar quem você deve, se comportar diferente, agora você tem que ter um novo estilo de vida. E depois disso, você agora vai começar a ganhar pessoas para Jesus. E o próprio Deus, ele vai começar a te dar estratégia. Olha, eu quero que você abra uma célula com mulheres, eu quero que você evangeliza no TikTok, ou aqui, ou ali, ou lá. Só que você só consegue fazer isso e você só consegue fazer isso genuinamente quando o Senhor ele já trabalhou em você. Queridos, quando a gente faz conferência,
Eu choro porque eu não tenho noção de quantas pessoas são transformadas através da minha vida, pela quantidade de pessoas. Mas tem gente que chega ali, olha, eu estava 15 anos, olha, eu fui liberta, olha, meu casamento foi restaurado através de uma oração, de uma pregação. A pessoa chora, eu choro, eu falo, meu Deus. Eu falo, Senhor, mas eu não tenho noção. O Senhor falou assim, são seus frutos. É Jesus que faz? Sim, mas por causa do meu posicionamento, da minha dedicação. Então, contra fruto não existe argumento. Então vai chegar uma hora na sua vida que você vai... Perseguição, o diabo sempre vai tentar, queridos, trazer perseguição para você. Agora, só cai na isca da perseguição quem tem ego, quem tem vaidade e quem se importa com reputação. Jesus falou que o que ele passou não isentaria a gente de viver o que ele viveu, certo? Então eu preciso que você entenda. Se Jesus foi perseguido, eu e você também vamos ser. Agora, o problema da perseguição é a pessoa que tem ego, a pessoa que é vaidosa, a pessoa que se importa com o que o outro está falando. Queridos, eu preciso que você entenda algo. Quando você tem fruto, você não pode olhar para a crítica, mas para os seus frutos. Porque o diabo ele vai tentar ruminar isso dentro de você. Queridos, só leva pedrada uma árvore que produz frutos, certo? Então você precisa abrir mão da sua reputação. Você precisa abrir mão do que os outros vão pensar de você. Você precisa abrir mão porque o evangelho de Cristo, ele é muito maior do que tudo isso. O evangelho de Cristo, ele é muito maior do que tudo isso. Olha, eu lembro que bem no começo, eu por ser médica, a gente tem um certo status na sociedade e tal. Eu lembro um dia que o diabo chegou. E o diabo às vezes falou comigo audivelmente. E essa foi uma das vezes que ele falou audivelmente. E eu tava assim apaixonada assim por Jesus. Naquele começo eu ainda continuo. Mas naquele começo, sabe aquela paixão, aquela coisa, aquele... E eu falei assim, nossa, eu vou fazer tudo pra Jesus. Eu vou mudar os meus perfis, tudo. Aí o diabo veio pra mim e falou assim, mas você é uma médica. O que os seus colegas vão pensar de você? Você é uma médica. Como que você vai trocar de médica para agora uma pastora e vai pegar mal? E aí o diabo ele começou a tentar tocar aonde? Na minha vaidade, no meu ego. E eu falei assim, Satanás, arreda o pé, sai da minha vida. Então muitas vezes, para nós termos um posicionamento para viver uma glória de Deus, o diabo vai falar assim, não, o que a sua família vai falar? Que agora você é uma crentinha, que agora você é isso, que agora você é aquilo, nananana. E queridos, vai ter muitas vezes que você vai ter que falar, reta Satanás aqui, porque se ele vem te confrontar, é porque ele sabe que você vai ser muito usado naquela área, certo? Então eu quero dizer hoje pra você, conta frutos, não tem argumento. Ah, não sei o que, eu não concordo com isso. Tem gente que fala, né? Ah, não existe pastora. Queridos, claro que existe. Se não existisse, eu não estava aqui, não estava evangelizando, não tinha um monte de gente sendo curado, liberto através da minha vida. A pessoa que não existe, ela quer tirar o título de alguém que faz. Isso, na verdade, é de uma corja de pastores, lobo, machista, que não tem resultado e fica muito incomodado de ver mulheres hoje com relevância grande, muito maior do que eles que estão lá há 20 anos pelejando, mas não entendeu que é só chamar o Espírito Santo que as coisas vão explodir. Então, é exatamente sobre isso. Queridos, só não existe aquilo que não existe. Eu preciso dizer isso pra você. Então pode falar o que quiser. Ah, mas o ministério, isso e aquilo. Mas lá a gente é curado, a gente é liberto. Lá eu fui transformado. Lá o que eu não vivi 20 anos dentro da igreja, eu vivi ali 3 meses no ministério online. Então, queridos, é exatamente sobre isso que eu estou falando pra vocês aqui. Contra fruto não existe argumento. Então pode falar o que quiser de você. Se você tiver fruto... E o primeiro fruto é você, o segundo fruto é aquilo que você representa na sociedade como um cidadão normal. E o terceiro fruto é aquilo que você vai cumprir no ID, que é o que? Evangelizar as pessoas. Então não adianta você fumar o seu cigarrinho e ir lá querer evangelizar alguém. Você não tem autoridade nenhuma para ir lá e falar para a pessoa tirar e largar o cigarro, porque você fuma ainda e você está preso nas garras de Satanás.
Agora, uma pessoa que foi liberta do cigarro, fala assim, fulano, vem cá, você crê que Jesus pode te libertar como ele me libertou desse cigarro? Deixa eu orar por você aqui agora que Jesus vai te libertar. Maior autoridade é a pessoa que superou uma dificuldade na vida. Essa ela tem a maior autoridade, certo? Queridos, nós precisamos hoje entender algo. A igreja do Senhor Jesus, ela está muito desmoralizada por causa dos maus testemunhos dentro dela. E os maus testemunhos não vão deixar de acontecer, eu preciso dizer isso para você. Mas o problema não é os maus testemunhos, é os bons testemunhos que faltam. Eu lembro uma pessoa que disse assim para mim, Lari, eu acreditava no evangelho, mas eu sempre vi as coisas erradas dentro da igreja. O dia que eu te conheci, eu falei para Jesus que eu queria ter um estilo de vida como você, porque você foi a primeira pessoa que eu vi que pregava e vivia. Eu falei, mas como assim eu sou a primeira pessoa que prega e vive? Não, porque as outras pessoas pregavam e não viviam. Pregava e falava mal dos outros, pregava e isso e aquilo. E queridos, o que está faltando hoje são pessoas. Nós não estamos falando de pessoas cheias de avivamento, não, queridos. O que está faltando hoje são pessoas que preguem e vivam aquilo que pregam. Porque se fizer isso, você já atrai multidões para vir buscar aquilo. O problema é que está faltando bons exemplos. E por que está faltando bons exemplos? Porque são pessoas que se dizem figueiras, que dão figos, mas são cheias de espinhos. E o que o Senhor quer trazer hoje para a nossa geração é o quê? É jovens, é um povo novo que está falando, olha, eu sirvo Jesus e eu vivo Jesus. Jesus está nas minhas vestes, na minha fala, no meu jeito de agir, no meu jeito de negociar, no meu jeito de fazer as coisas. Então, o que falta hoje é o quê? Pessoas que estão pregando e estão vivendo aquilo que pregam. Isso é o mais difícil, meus queridos. Eu digo isso para você porque por muito tempo eu tentei fazer isso. Eu tentei vir para a igreja, ficar na igreja, mas eu não conseguia porque eu não tinha força, eu não tinha constância e eu não tinha tido ainda um encontro genuíno com o Senhor, tá? Porque o mundo ainda me chamava, certo? Mas no dia que eu me posicionei, eu falei assim, Senhor, eu quero viver hoje na sua presença. Eu quero viver, eu quero ter uma vida sobrenatural hoje debaixo da tua presença. Amém? E queridos, às vezes vocês falam assim, nossa, apóstola, você vive... Queridos, eu não faço mais que a minha obrigação e eu me cobro todos os dias achando que eu ainda faço pouco. O Júnior se cobra todos os dias ainda achando que faz pouco. O que eu faço com vocês na oração da madrugada é mais que a minha obrigação como apóstola, como pastora de um ministério. É mais que a minha obrigação. Uai, se eu cuido de um lugar espiritualmente, eu e o Júnior somos ali a autoridade. Mas se nós não orar, então nós estamos fazendo nada, uai. Não, o problema é que hoje ninguém está orando mais, ninguém está pagando preço pelas ovelhas. Aí, quando alguém está fazendo algo que era para todo mundo estar fazendo, parece que está fazendo demais, mas não é. Não pense que eu estou fazendo demais, não. Eu estou fazendo a minha obrigação, que é orar pelo povo, chamar o povo, aconselhar o povo, ensinar o povo. É exatamente isso. O problema é que nós não estamos mais vendo isso hoje no meio. Então é exatamente isso, queridos. Contra fruto não tem argumento. Aí você fala assim, apóstolo, por que tem tanto fruto no seu ministério? Queridos, tem gente que pega um áudio meu, depois de 3, 4 meses, manifesta, a libertação acontece depois de 3 meses. A pessoa é liberta do vício depois de 1 ano da oração. Eu falo, meu Deus. E eu falo hoje para você, tenha frutos, para que eles venham defender você de toda perseguição, de todo ataque, de todo tipo de ação de Satanás contra a sua vida. Porque se você tiver fruto, meu irmão, minha irmã, contra fruto não existe nenhum argumento. Ah, mas ela é herege. Pois é, mas é nessa heresia aí dele lá, ou dela lá, ó, Deus está curando, eu fui batizado no Espírito Santo, eu estou vivendo algo que eu nunca vivi com Jesus. Porque tem gente que quando ele quer alfinetar né, ali, ele fala, ele é herege, né? Mas por quê? Por ciúme, dor de cotovelo. Então, queridos, exatamente sobre isso, tá? Exatamente sobre isso. Vamos viver um evangelho de verdade, sem mentira. Jesus, eu quero viver com você, mas eu não dou conta de sair da fornicação, me ajuda. Jesus, eu quero viver com você, eu quero ter o fruto que a apóstola disse, mas eu não estou dando conta de não falar mal das pessoas. Me ajuda, Senhor.
Me ajuda, Senhor. Me ajuda a viver isso, me ajuda a viver a verdade, me ajuda, Jesus, viver aqui, pregar e viver. Porque senão, queridos, o diabo ele ri de você. Senão, a hora que um demônio manifesta, você fica morrendo de medo, porque você fala assim, eu até falo que eu sou isso, mas no escondido, quando tá só eu sei o que eu faço. Então, é exatamente sobre isso, ok? Exatamente sobre isso. Queridos, eu acho, alguém falando de religiosidade aqui, a maior cativeiro é a religiosidade. E por que tem a religiosidade? Por causa da manipulação. As pessoas querem mandar umas nas outras, manipular a massa. Tudo por causa do dinheiro, exatamente sobre isso. Queridos, esse evangelho aqui, ele traz liberdade. Eu creio nas denominações para arrebanhar grupos de pessoas com determinadas, enfim, grupos de pessoas diferentes. Mas de verdade, eu não creio no evangelho de aprisionamento. Porque a maior liberdade é você falar, eu não vou fazer isso, porque eu não quero desagradar o meu Deus. Quando você chega nesse senso, isso é liberdade. Liberdade de poder decidir que você não vai. Porque quando você não pode decidir que não vai pecar, é porque você está totalmente preso. Você não entendeu, vou te dizer. O pecado vai lá e bate na sua porta, mas você não dá conta de resistir, você nem dá conta de pensar e raciocinar que Deus vai ficar triste com você, você simplesmente peca, você está preso. Você está preso nesse pecado, você está preso pelos seus desejos e as suas vontades. O dia que você tem consciência que aquilo ali é prejudicial a você, mesmo você tendo vontade, mas algo maior grita dentro de você, não vá, porque senão você vai desagradar a Deus, isso é liberdade. Liberdade de ter força para dizer não. Liberdade de dizer, eu não preciso disso para ser feliz. Eu não preciso disso para viver. Eu tenho liberdade de escolher não ir. O maior problema da pessoa que está na lama do pecado, ela não escolhe, ela vai todo dia. Ela peca compulsoriamente todos os dias. Ela não consegue ter consciência que ela é livre disso. Mas ela tem que dar o passo de quê? Abrir mão desse pecado e deixar Deus trabalhar nos desejos, nas emoções e tirar essa vontade, certo? Ok? Então, exatamente sobre isso que eu quero falar com você hoje. Não adianta você falar assim, eu vivo Jesus, eu isso, aquilo. Você precisa ter uma vida transformada e é saindo do pecado. Então, eu falo para vocês aqui, eu não acredito que libertação, batalha espiritual e cura interior seja um chamado. É uma ferramenta que toda a igreja deveria ter. Porque se toda a igreja tiver, é abrupto o aceleramento. Queridos, todo pastor teria que saber expulsar um demônio ou fazer uma libertação ou um mapeamento. Por quê? Porque senão é um trabalho de 30, 15 anos e olhe lá se não vai ser liberto. Então, por que o avivamento acontece? Porque tem libertação. Só que eu não acredito num avivamento que é só o sobrenatural e experiências emocionais. Eu não acredito também na pessoa que só vive a Bíblia e o tradicionalismo. Não acredito também. E ignora o poder da cruz, o poder que Jesus deixou sobre nós. Eu acredito num avivamento que ele é consolidado na palavra e nas experiências sobrenaturais e no derramar do Espírito Santo. Porque aí, queridos, não entra a heresia. Então, se você vive a Bíblia, você vive o avivamento, aí você vai viver o sobrenatural de Deus na rocha. O problema de quem quer só experiência emocional, quem só viveu o xarararará e não quer estudar a Bíblia, é a heresia. Agora tem gente que só quer viver o tradicionalismo, a palavra ali, aquela mornidão até aquela frieza, e acha que os dons, aquilo já não é mais para agora. Vai ter, ou seja, pode até ser salvo, eu creio na salvação, mas não vai viver o sobrenatural, não vai ter algo. Então, eu creio que o Senhor me chamou para segurar num cajado de avivamento sobre o Brasil, por causa da veia da libertação que eu tenho, que Ele trouxe sobre mim, libertar e encher. E também trazer o quê? As disciplinas espirituais. E isso gera fruto. Fruto de vida, fruto de transformação. Então, queridos, não seja uma pessoa que só quer palavra.
mas não quer experiência. Não seja a pessoa que só quer experiência e não quer palavra, não quer compromisso, não quer obediência. Tem que ser tudo, queridos. Tem que estar firmado na palavra e buscar o Senhor com jejum, com oração, subidas ao monte. Mas a palavra tem que estar escrita no seu coração. E como que escreve a palavra no coração? Lendo, buscando todos os dias. Disciplinas espirituais. Porque senão a gente vive só que de visão, de isso e aquilo. Queridos, é chato. Eu sou desse meio pentecostal, avivamento, sei lá o que você quiser chamar. Tem gente que só vive na outra dimensão. E é chato isso. Porque eu acredito que tem momento e ambiente para tudo. Tem gente que tá todo tempo, aí eu tô no ataque, aí eu tô a potestade. Eu não sei que tanta potestade e ataque que esse povo vive, não. Porque comigo não é assim. Ou eu sou muito confiante e otimista em Deus. Não, que eu tô sofrendo aqui um ataque, não sei o quê. E eu tô falando aqui algo sério, queridos, para vocês, tá? E tem gente que, às vezes, sabe, é um negócio de, ai, olha, ó, você tá lá de boa, você tá lá de boinha. Vou falar aqui agora. Você tá lá de boa, você tá lá tranquilo, você tá lá vivendo, você fala assim, ó Deus, tá de boa. As batalhas aliviou, aí chega alguém e fala assim, olha, eu tô enfrentando uma batalha espiritual por causa da sua vida. Meu Deus do céu. Aí eu fico pensando assim, Nossa, tô numa luta por causa de você. E você tá lá, Deus, mas que luta é essa? Porque eu não tô passando luta. Eu tô de boazinha aqui, tô tranquila. Tô nem tendo pesadelo esses dias. Mas não sei se tem gente que faz isso pra chamar atenção, só pra falar assim, olha, eu tô orando, eu tô pagando um preço por você. Eu não fico pagando preço por ninguém, não, que Deus não me tenha chamado, não. Eu pago preço pelo meu ministério, pelas minhas ovelhas, pelo meu rebanho. Uma coisa... Uma vez, né, a gente foi chamado para ir para uma igreja. E aí, ia fazer um trabalho de libertação lá. Aí a minha equipe perguntou para mim, e aí, nós vamos morar? Eu falei, gente, quem tem que pagar preço quem tem que pagar o preço territorial é a igreja. Nós estamos prontos, nós estamos com jejum, com oração, é só chegar lá e fazer o que nós temos que fazer. A gente paga preço pelo nosso ministério, é pela nossa família. Então não compre guerras que o Senhor não pediu para você comprar. Tá? Não compre guerras que o Senhor não pediu para você comprar. Certo? E tenha discernimento espiritual para entender as coisas que o Senhor está falando com você. Uai, você não está sentindo nada, você não está na luta. Aí alguém chega e fala, nossa, tô numa luta travada por causa da sua vida, por causa do seu ministério, por causa do seu casamento, por causa disso. Você fala... Porque tem gente que chega pra mim e fala assim, apóstolo, eu não tava sentindo nada. Aí veio a irmãzinha e falou que tá numa luta por causa da minha vida, mas eu não tô sentindo nada. Eu falo, irmã, amém, agradece ela, só agradece ela. Então, gente, exatamente sobre isso que eu quero falar com vocês. Não fica tentando chamar a atenção de alguém e inventar que tem uma potestade ou que tem não sei o que atrás da pessoa, não. Chame a atenção das pessoas por aquilo que você carrega. Chame a atenção das pessoas pelo Espírito Santo que está sobre a sua vida, pela inteligência, pelo conhecimento que você tem, certo? Ninguém aqui é da quarta série. Aqui todo mundo discerne o espírito de manipulação, o espírito de... Aqui todo mundo sabe discernir isso, certo? Então, é exatamente sobre isso que eu quero falar com vocês. Nós somos, né? Nós jejuamos, nós oramos, nós temos discernimento espiritual. Então, olha... Eu sou sincerona, tá? Nossa, eu não tô sentindo nada. Tá, me conte. Então, é exatamente isso. Queridos, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Todo mundo, né? Eu acredito que todo mundo tem a sua equipe de intercessão. Todo pastor deve ter sua equipe. Quando tá dando ruim alguma coisa, ou tem algum ataque, Deus vai avisar primeiro quem? A coluna da intercessão. A coluna da intercessão. E eu sei quando tá vindo ataque forte, a coluna da intercessão é avisada, intercessores de confiança são... E eles todos, é sincrônico, todos ao mesmo tempo. Então é exatamente sobre isso, o Senhor nos avisa, o Senhor fala conosco, mas para isso nós temos que estar aliançados na rocha. A gente tem que entender o quê? A direção que o Senhor nos quer. A direção que Deus quer trazer para nós. Porque senão vai ter pessoas, às vezes, que você acha que estão querendo te ajudar e vai tentar te atrapalhar. Certo? Então, fruto. Olha os frutos, tá?
Olha os frutos. Olha os frutos, ok? Olha os frutos. Olha os frutos. Os frutos de quem influencia a sua vida. Olha os frutos. Porque os frutos falam que tipo e qualidade de árvore essa pessoa é. E o fruto é resultado. Fruto é transformação. Fruto, 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 fruto. Amém? Exatamente sobre isso, tá? Então nós precisamos entender de fruto. Entender que primeiro é em nós, depois em volta de nós e depois através de nós, que aí é o id, certo? Em nome de Jesus. Então, eu quero hoje que vocês entendam que não adianta você falar que é figueira e dar espinho. As pessoas não estão mais na 4ª série, nem na 3ª série. Queridos, as pessoas sabem discernir as coisas. Nós estamos numa era com a pessoa muito inteligente. As pessoas... Gente, não adianta você falar uma coisa, hoje tem uma rede social. O que adianta você contar uma coisa e fazer outra na rede social? Certo? Então, é exatamente sobre isso, tá? Que eu quero trazer hoje para vocês aqui, sobre fruto, tá? Precisamos discernir o fruto, ok? Das pessoas ao nosso redor. E tem, igual eu falei pra você às vezes tá esperando figo de alguém, mas só tá dando espinho, e só vai dar espinho por um bom tempo. E aí você tá lá iludido, achando que vai dar figo. Queridos, tem coisas que é só o Senhor que vai fazer. Deus pode te usar, mas é só Ele que vai trabalhar dentro. Amém? Certo? Então é isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Eu espero que você seja uma árvore frutífera, frondosa, que todo mundo queira dos frutos que você tem para oferecer. Porque os frutos que você tiver vai alimentar e vai nutrir essas pessoas. Amém? Era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Eu quero que o seu dia seja abençoado, recalcado e sacudido, transbordante da presença do Espírito Santo. Nós já abrimos as inscrições para o seminário da área financeira, que vai ser dia 31 de agosto, certo? Se você é meu aluno da escola, você já está dentro, não precisa comprar. Vai ser sobrenatural, mais de 7 horas, tá? Vai ser tremendo. Outra coisa que eu ia falar para vocês, amanhã, você que é meu aluno, nós temos Masterclass, 2 horas da tarde. Amanhã é sobre princípios da libertação e da batalha espiritual. Amanhã eu vou trazer muito dos pulos do gato para você, de como faz, de como fala, de como se posiciona. E vou tirar muitas dúvidas de vocês, tá bom? Beijo no seu coração. Um dia absurdamente abençoado em nome de Jesus.